A paz do Senhor, meus queridos irmãos! Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Escola Bíblica Dominical, de 27 de março de 2022. A leitura da Bíblia e a educação cristã. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A lição que nós aprenderemos hoje está no livro A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, autor Douglas Batista. Inscreva no meu canal no YouTube, compartilha, comente, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Texto áudio. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Verdade prática. A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 6 a 16. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a impiedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas vê o exemplo dos fiéis na palavra e no trato, no amor de Deus, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos no presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu proveito seja manifesto a todos. Os objetivos específicos da lição é frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras, e no terceiro tópico final, enfatizar a importância da escola bíblica dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora delas. Eu gostaria de dar um depoimento aqui que foi através da Escola Bíblica Dominical
que me incentivou a leitura da Bíblia, que anteriormente eu só lia os livros até evangélicos, gospel, né? E a partir daí, na pandemia, eu li a Bíblia em 40 dias. Aí eu não estava trabalhando de manhã, porque sou professor do estado e da prefeitura, e foi um grande incentivo para mim, né? Estudar a Bíblia, e eu consegui, na época, ler de Salmos, Apocalipse, e depois foi de Gênesis a Jó. Aí eu usava aqueles 3 marcadores da Bíblia, e a cada 3 eu lia e marcava na outra Bíblia que eu tinha. Então, a escola bíblica é um grande aprendizado para todos, e foi a partir daí que eu me incentivei a fazer os vídeos, e está sendo uma benção. Agora já estou chegando a quase 10.000 visualizações. No primeiro tópico, a Bíblia é o livro, texto da escola dominical. Aqui a gente vai ver que a base da escola bíblica, o fundamento, está nos textos bíblicos. E o restante é tudo complemento. Então, essas lições que nós vemos aqui na, na, na escola bíblica, as lições bíblicas, isso seria um complemento, que o verdadeiro texto é a palavra de Deus, é a boca de Deus, que é a Bíblia. Então vamos lá para o nosso subtópico, o currículo adotado. A escola dominical, ED, é por excelência um ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino-aprendizagem. João 5:39. Então, a Bíblia é o suporte, seria o suporte. E os demais conteúdo aprenderemos, né, que integram ao currículo, que nem as lições bíblicas são integradoras do currículo. E aqui, complementando nesse subtópico, que que o currículo da EBD preserva a autoridade suprema da palavra de Deus, a única regra infalível de fé e prática. Consta de 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da Igreja e atua como antídoto contra as heresias. Já no subtópico 2, a prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. É que nós vemos aqui toda a revista das lições bíblicas, ela tem os objetivos específicos de cada tópico. Então o professor deve seguir cada tópico, alcançar o objetivo e ver o resumo final, e depois ter uma revisão dos conteúdos práticos, para ver o que o aluno realmente ele aprendeu e o que ele pode rever das outras lições anteriores. Já aqui fala que, desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado
a transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas. Deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. A escola dominical terá cumprido seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos, que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 10 a 12. Na realidade, a escola bíblica dominical ela tem que transformar a pessoa. Então, com princípios éticos, morais dentro da igreja, através do estudo bíblico sólido. Então, o professor, na realidade, ele tem uma grande responsabilidade na educação cristã dentro da escola bíblica dominical. Já o subtópico 3, o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e moral cristã. Aqui, o texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Aqui eu vejo assim que a sã doutrina, a Bíblia, ela tem que ser primordial na escola bíblica, tirando, né, esses textos que não fazem parte da Bíblia, né, eles sejam criteriosamente estudados a cada tópico, né? E aqui os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. É uma pequena síntese que a definição de escola bíblica dominical é que é um espaço de incentivo ao estudo e à prática das Sagradas Escrituras. Portanto, é um local de crescimento espiritual, tanto individual ou coletivo. Então, a escola bíblica dominical nada mais é do que um incentivo para estudo e a prática da Bíblia Sagrada. E um local de crescimento espiritual, tanto para a pessoa quanto para o grupo de estudo. Já o segundo tópico, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Eu queria destacar que a gente sabe que normalmente as pessoas não gostam de ler, né? Leitura. E mundialmente lê-se pouco, né? E a escola bíblica dominical também ela é uma incentivadora, né?
para práticas leitoras, para o indivíduo gostar de ler. Então, no subtópico 1, conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir e conduzir para fora. Então, a educação seria literalmente aqui instruir a pessoa para aprendizagem. Aqui nesse subtópico, no texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, com sentido de instrução. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que, quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. No caso de adultos, se refere ao desenvolve a alma, corrigindo os erros e controlando as paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Já o subtópico 2 esclarece que os objetivos da educação cristã, o Senhor Jesus confiou à Igreja a tarefa da grande comissão. Trata-se de uma ordenação proclamadora e de um mandato educacional. Aqui é responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatizava que são 3 os principais objetivos da educação cristã, que o primeiro é ganhar almas para Jesus, o segundo, desenvolver a espiritualidade, e o terceiro é o caráter cristão, treinar o cristão para serviço do mestre. Já no subtópico 3, a capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio de um estudo acurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso da Escritura. Essa meta somente pode ser atingido por meio da leitura diária das Escrituras, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Aqui convém destacar que a Bíblia ela tem que ser lida como um todo, né? Além do texto bíblico, ter a iluminação do Espírito Santo e também fazer uso da aplicação dos princípios da hermenêutica, que são as regras gramaticais, contexto histórico e também o literário. E um resumo desse segundo tópico é que no Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi. Nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação e instrução da palavra. Eu creio que aqui o objetivo maior
da escola bíblica é também preparar o aluno para uma futura pregação na igreja, né? Ele vai ter que ler minuciosamente a Bíblia, né? Não é só ler uma leitura por ler. Então ele tem que se capacitar para uma futura pregação, né? E crescer na graça e no conhecimento. O resumo de tudo é isso. Temos que crescer na graça e no conhecimento. Já no terceiro tópico, é preciso ler a Bíblia diariamente. A Bíblia, ela tem que ser lida diariamente, não pode ser esquecida, deixada num canto para empoeirar, como a gente fala de costume aí, que a pessoa deixa aberta no Salmo 90 ou no 23 e acredita que só abrindo a Bíblia ali no Salmo 23 que vai trazer. Não, tem que ler, tem que estudar, tem que praticar, tem que meditar na Bíblia, né? E fazer a Bíblia como um livro de cabeceira mesmo, como livros, né? Porque a Bíblia é um conjunto de livros. Então, você tendo a Bíblia, o conjunto ali, você já, na cabeceira da sua cama, você já vai sentir que a necessidade de ler e temos que ler diariamente. No subtópico, a leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. É tudo que a gente fala que tudo tem que ter ordem e decência. Então, acho que na leitura bíblica, a disciplina no cristianismo, ela tem que ser com ordem e decência. E não no sentido de punição, de castigo, né? Porque nós temos que praticar a ordem e a decência. E no subtópico, voltando aqui, né, no primeiro tópico, o termo discípulo está relacionado com a disciplina. E por isso, todo o autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual em um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão a oração, leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Então aqui nós vemos que, além da leitura da Bíblia, né, temos que ter a oração e o jejum como prática. Já no subtópico 2, a leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Eu coloco aqui que também ler significa você conhecer o mundo, porque é através dos livros que você vai tendo uma vivência de mundo, conhecer, né? Eu praticamente eu leio, estudo, faço cursos, toda hora fazendo curso de pós-graduação, e para quê? Para você, quanto mais você... Eu digo assim para os meus amigos que a coisa que ninguém te tira é o conhecimento. Então eu falo para eles que tudo pode tirar, né? Às vezes a pessoa pode tirar um carro, você perder uma casa, perder isso, perder aquilo. Mas o conhecimento que é adquirido, né? Que a pessoa, isso aí ela nunca vai perder para ninguém, né?
E aqui, dando continuidade, que desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e o seu plano de salvação. Então, é através da Bíblia que nós conhecemos a Deus. E todo o seu plano, desde o começo lá de Gênesis até o final, em Apocalipse, a gente vai aprender acerca da salvação do nosso Senhor. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3,7. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A leitura, vamos pegar aqui, apresentação, no subtópico 3, a leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Nesse culto devocional, um dos aspectos, colocado aqui, da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico, em família, mas aquele praticado de forma individual. Inclui oração, louvor e leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático, indutivo das Escrituras, que, por ação do Espírito Santo, abre o nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. Judas 1:3. E uma síntese do tópico, do terceiro tópico, quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como um disciplinado aluno. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. Então, aqui que nós aprendemos hoje na lição é que nós devemos praticar a leitura da Bíblia diariamente, né? E como prática de leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno, originário discípulo de Cristo. Amém. Uma pequena conclusão é que a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada e inerrante, infalível Palavra de Deus, a Bíblia. Seus princípios, seus principais objetivos são ganhar a alma, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia! Que lição maravilhosa foi essa, meus irmãos. Chegamos no final do conteúdo do nosso do primeiro trimestre. Foi de um grande aprendizado para todos e no meu canal tem todos os estudos bíblicos, né? Desde a primeira lição até a terceira. Também nesse primeiro trimestre preparei também para os jovens também, então tem conteúdos para os jovens e gostaria que vocês divulgassem na igreja de vocês, meus amigos pastores aí das igrejas,
ver se dá uma força para multiplicar todo esse conhecimento e toda essa bagagem aí de ensino-aprendizagem que nós tivemos até agora. E fazendo uma revisão do conteúdo desta lição, qual é o livro base da escola dominical? O que é importante no contexto da escola dominical? O que a educação cristã se fundamenta? Quais os princípios da educação cristã? Como o aprendizado deve ultrapassar a teoria? Até a próxima aula. Fique com Deus. Vocês estão todos na minha oração, sempre. Deus é contigo. Gostaria que você se inscrevesse no meu canal, curta o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e irmãos da igreja. Até uma próxima aula, esperando agora nosso segundo trimestre de revista, e Deus esteja contigo.